falar o que mais me marcou na convivência com o Pedro, eu vou te confessar que não é fácil, entende? Porque tudo com o Pedro para mim foi assim profundo demais. Foi uma experiência que eu já tinha conversado um pouco com vocês, que a gente vive e ninguém vai conseguir nunca tirar isso de dentro da gente, né? O que nós vivemos. E quando eu vim para cá, eu vim de uma forma diferente do que a Yara relatou, que era você vir, conhecer e ter aquela aprovação mútua, né? Ele falou, vem, e eu vim de mala e cuia, né? Eu vim com tudo que eu tinha aqui, o que era me pertencia, eu trouxe para cá. Embora, ao chegar aqui, me deparar com uma realidade que eu nem imaginava que ela existisse, eu tive muitos momentos em que eu tive vontade de ir embora, principalmente pela saudade que eu tinha da minha família, que eu toda a vida fui muito ligada à minha mãe, né? O meu pai já tinha falecido, mas assim, a forma como o Pedro e a tia me acolheram, a irmã Irene, foi uma coisa fantástica. Como eu falei, eu vim de mala e cuia. Naquela época, teve agente de pastoral que achou estranho, né? Que achou que o Pedro poderia estar sendo precipitado, uma pessoa que veio, não conheceu, chegou, foi direto para a casa dele e ali se instalou. Então, assim, o Pedro não teve esse medo, nem ele, nem a tia, né? Me acolheram de uma forma, assim, muito respeitosa, nunca questionaram nada dos meus gestos, das minhas atitudes. Logo me falaram que precisavam de mais de uma pessoa na catequese. Era a época em que a gente chamava catequese renovada, que estava saindo do catecismo, toda aquela estrutura, né? Então confiaram em mim aquele trabalho, me pediram para acompanhar a juventude também, que já existia, era um grupo forte, e eu fiquei por um ano visitando as famílias. Em um ano eu emagreci muito, que para mim foi maravilhoso, né? Porque eu sempre tive tendência a ser um pouco gordinha. Mas eu emagreci muito porque eu vivia na casa do povo. Foi um ano que eu escutei muito, para poder entender tudo que era história, para eu poder saber assim, como eu vou agir, né? Como que eu posso me situar aqui. Então, assim, a acolhida do Pedro e a opção preferencial pelos pobres, radical, foram assim, as coisas que mais me marcaram na minha convivência com o Pedro. E o Pedro, essa opção era no jeito, né, como vocês conheceram, o palácio episcopal dele, né, o quartinho dele, a cama dele, as roupas que ele vestia, e a acolhida que não era só da gente, né? Essa acolhida que a Yara também já falou, de toda e qualquer pessoa. Elas chegavam pela porta da cozinha, que eu comentei com vocês. Na cozinha da nossa casa só entram aquelas pessoas que são muito assim íntimas, né? Todo mundo era íntimo ali, porque todo mundo entrava pela porta da cozinha. Muitas vezes a gente escutava o barulho da cadeira se arrastando, era ele levantando, porque ele ouviu a voz e foi acolher aquela pessoa que estava chegando ali. Qualquer pessoa. Então, isso me marcou muito. Eu trabalhei com a catequese, acompanhava a juventude, nos festejos que a juventude realizava. Um trabalho que eu fiz que eu amei muito foi trabalhar o sacramento da Crisma com os jovens, e teve um padre, o Paulinho, e uma das pessoas que moravam aqui, a Selma. Nós trabalhamos muito de uma forma muito diferente, né? Que não foi aquela assim catequização antiga, mas a gente trabalhou a questão dos símbolos, para fazer que os jovens entendessem todos os símbolos e, a partir dos símbolos, colocar na sua vivência, no seu dia a dia. Então foi um trabalho assim muito legal mesmo. E
coisas assim que às vezes as pessoas podem não entender, mas quando eu fui participar ativamente da campanha política, né? Eu não fui fazer nada escondido. O Pedro sabia, né? A gente não dava nomes, mas o Pedro me dava todo um apoio que eu precisava para estar ali para ajudar a fazer essa diferença, né? Mudar a história da cidade, tirar da dominação da direita, que era uma coisa assim nojenta. Então o Pedro sabia, ele dava o apoio, e tanto é que eu saí da casa dele para assumir depois essa Secretaria de Saúde e Ação Social na época. São essas coisas, eu diria assim, qual a mensagem que eu queria deixar, né? A mensagem que eu queria deixar é aquilo que o Pedro falou a vida inteira. A última vez que eu vi o Pedro em vida foi em 2016, que eu vim com o meu filho caçula, que nasceu aqui em São Félix do Araguaia. Eu fui para a Romaria, da Romaria eu vim para cá, para rever as pessoas, para poder encontrar num momento mais tranquilo com o Pedro, porque ele também esteve na Romaria. E as últimas palavras antes de sair da casa do Pedro, que ele segurou com muita firmeza, mesmo com toda a fragilidade que o Parkinson já lhe causava, ele segurou com muita firmeza na minha mão, na mão do meu filho, João Gabriel, e nos pediu para não perder a esperança. Jamais. A Tânia falou isso repetindo o Pedro, o homem da esperança. Lutou porque conheceu Jesus de Nazaré. Eu digo o seguinte: a única maneira da gente resistir num mundo cercado de tantas dificuldades, de tantas injustiças, exploração, não existe outro do que buscar força no conhecimento de Jesus de Nazaré. Não importa o que os padres falem, os bispos e até o Papa, se não estiver de acordo com o que disse Jesus de Nazaré, deixa entrar no ouvido e sai no outro. Jesus de Nazaré é o caminho. E não é fácil, mas é verdade. A gente sente tão bem, tão feliz quando vê que ainda existem sementes do amor, vivificando a vida, a doação pelo outro, a entrega pela causa, as causas do bem, da transformação da sociedade. É isso que nos alimenta. Por isso eu estou com 79 anos e venho participar aqui, eu venho me alimentar, realimentar. Onde estivermos, no meio de todos aqueles que nós podemos reconhecer como inimigos da igualdade e da paz, nós podemos ser coerentes como Pedro foi, coerentes. E vou deixar aqui as palavras fortes do Pedro: fé, esperança e teimosia. Então é assim, teimar em ser seguidora de Jesus de Nazaré, hoje, onde nós estivermos. Amém. O agradecimento. A gente agradece muito, né, a essas figuras aqui, históricas, aqui da prelazia, e que tiveram a graça de conviver com Pedro. Então, muito obrigada a vocês. Obrigada a vocês também que levam essa sementinha para espalhar por aí. E eu vou aparecer um pouquinho para dizer que eu estou emocionada e muito feliz com a paciência, com o tempo que vocês dedicaram a gente. Não é nada.